Quem machucou, fala, espera um pouquinho. Daniel, capítulo 10, capítulo 6, verso 10. Depois de Gênesis, antes do Apocalipse, tá? Isso, exatamente. Depois de ler de Ezequiel, ali passa Jeremias, Daniel, assim por diante. Isaías, Jeremias, Eclesiastes. É no Antigo Testamento. Já está lá no Novo Testamento. Provérbios, passa Provérbios. Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí, ó, Daniel capítulo 4, capítulo 6, o verso 10. Amém? Eu estava lá no 1 Pedro, lá em Tiago, né? Não, mas vai lá pro certo. Vai dando certo, em nome de Jesus. Vai ser tudo de saúde, que tem que fazer mais. Amém? Podemos ler? Amém. Ó, assim diz a palavra do Senhor, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Amém, irmãos? Quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que posso estar mencionando aqui para falar com os irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome nessa casa. Obrigado, meu Pai, por cada vida aqui, obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, meu Pai, pelo teu Espírito Santo que está sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, tomar esse seu lugar de honra nesse culto, meu Pai. Que o Senhor seja a nossa primazia sempre em nosso coração. Que cada um de nós possamos estar com o coração aberto, como foi falado aqui, para receber a tua palavra, para praticar aquilo que o Senhor tem ministrado, meu Pai. Através da vida dos teus servos, como exemplo aqui Daniel, como tantos outros homens e mulheres, meu Pai, que serviram ao Senhor de todo o coração. Que assim seja, meu Pai, conosco, cada um que está aqui, que nós possamos fazer com alegria para o Senhor. Pai, toma esse momento em tuas mãos, meu Pai. Que o teu Espírito Santo venha agir em nós aqui e através das nossas vidas, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha. Em ti nós confiamos, Pai, e nós entregamos esse momento às tuas mãos, crendo e confiando, meu Pai, que o Senhor está no meio de nós aqui, meu Pai, agindo e operando a nosso favor. É a oração que eu lhe faço no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo 6 aqui, ele é um capítulo muito conhecido por todos, né? Fala ali lá na frente de Daniel e na cova dos leões. Mas se a gente for analisar esse capítulo 6 aqui, ele só tem um ponto que é muito importante aqui, que levou o Daniel a ser jogado naquela cova de leões, que levou o Daniel a se passar por essa prova. E o mais impressionante, como ele conseguiu manter firme, como ele conseguiu manter esse propósito de estar lá no meio dos leões famintos, mas ele não desistiu do quê? Da fé dele em Deus. Esse capítulo 6, no começo do verso, começa falando que o rei Dário, ele ordena que haveria 120 províncias, vai ter 120 príncipes para ali gerenciar essas províncias. E ele colocou 3 presidentes para supervisionar, ou seja, para dar, como é que eu posso dizer? Falar daquilo que Davi está fazendo, para dar, como é que eu posso dizer a palavra, Jesus? Para dar testemunho daqueles que os homens estavam fazendo lá, se eles estavam supervisionando, para eles falar para o rei se eles estavam agindo certo ou errado. Mas é aí que entra a história. Daniel, se você for olhar lá nos capítulos anteriores, você vê que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, com aquilo que o rei oferecia para ele, com as comidas do rei. Você vê que no todo o decorrer da história, Daniel, apesar de ser um exilado de Judá, ele mantém a sua fé firme em Deus. Ele não desiste da caminhada dele. Ele continua junto com Azarias, Misael e Ananias, que são Cedraque, Mesaque e Abednego. São esses 3 homens que também não negociaram sua fé em Jesus. Eles não negociaram a confiança que eles tinham em Deus. Pensa comigo, 4 homens desse lado da sua terra, sofrendo naquele lugar ali, mas acima de tudo, consagrando a vida deles ao Senhor. O que eu quero compartilhar com vocês, que é o principal aqui, é o que Daniel fez quando esse decreto foi jogado, quando esse decreto foi feito. Que esses homens, como eu falei no começo
capítulo, Daniel se sobressaía sobre eles. Por quê? Ele tinha o espírito de excelência. Daniel, ele estava sempre com a presença de Deus, e Deus sempre capacitava ele. E esses homens, esses príncipes, eles tiveram inveja de Daniel. Quem conhece a história sabe que eles tramaram contra a vida de Daniel. Eles conseguiram enganar até o rei, falando que não era para colocar um decreto durante 30 dias para não adorar outro Deus, ou homem na terra, que não seja Dário. E Daniel, como eles sabiam que a única modo de pegar Daniel seria na lei do seu Deus. Mas aqui fala no verso 10 que Daniel foi para o seu quarto, abriu as portas, a janela do quarto dele lá em cima, do lado de Jerusalém, que era o costume na época, e quando o povo era exilado, eles olhavam direto para Jerusalém, que lá era o templo. Lá era o templo, a habitação do Senhor, que era destruído, mas eles olhavam lá como referência, que era a casa deles. Daniel, ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Pensa comigo, mesmo com o decreto de morte, Daniel se opôs a isso? Daniel colocou isso como medo na vida dele? De forma alguma. Daniel foi orar ao Senhor, ele foi adorar o nome do Senhor. Eu quero trazer ao coração de nós, que nós vemos esse exemplo, Daniel, que é um homem de fé, que é um homem que tem a oração em dia com Deus. Que Deus tem mais falado no meu coração no decorrer da minha caminhada filho, ore, busque a minha presença, busque, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de agradecer a mim, porque seja nos momentos bons que a gente passa, são momentos de alegria, ou seja nas provações que a gente passa, a gente vai passar como? Louvando o nome do Senhor, orando a Deus. E Daniel, ele não tinha medo nenhum do que iria acontecer com ele. Imagina lá uma cova lotada